Olá pessoal, voltamos então, vamos abordar agora a continuidade da aula anterior, vamos tratar do período concessivo. O que vem a ser, professor, o chamado período concessivo de férias? Então, só recordando alguns conceitos. O período aquisitivo é o período de 12 meses, que se inicia sempre como marco inicial a data de admissão do empregado, tá? Então, termina com 12 meses após essa data do início do contrato de trabalho. Muito bem. Se esse é o período aquisitivo, o período no qual o empregado trabalha para adquirir o direito às férias, então nós temos agora o chamado período concessivo. Passados os 12 meses, agora o período chega a vez do período de concessão das férias. Então, primeiro nós temos um período de aquisição e depois um período destinado à concessão das férias. Perfeito? Bom, conforme previsto no artigo 134 da CLT, que eu mostro para vocês aqui na tela, tá? O período de gozo das férias, como regra geral, deve ser um período único de 30 dias corridos. Tá? E esse período único de 30 dias corridos deve ser concedido dentro dos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Então veja, o empregado trabalhou 12 meses, como marco inicial o início do contrato de trabalho, tá? Terminados aqueles 12 meses, inicia-se o período concessivo e dentro desses 12 meses o empregador tem que conceder o período de gozo de férias de 30 dias para o empregado. Tá? E esse período inicialmente tem como regra geral um período único. Mas nós tivemos uma reforma, como falamos já, a reforma trabalhista, que flexibilizou a concessão desse período único para a possibilidade de ser concedido 3 períodos de férias, tá? Ou seja, fragmentar, separar esse período único, dividir esse período único em 3 partes, tá certo? Por que isso? Porque muitos empregados também, tá, não se sentiam confortáveis, ou o período único de 30 dias não era confortável para atender os anseios do empregado, porque muitas vezes não era compatível, tá, com o período em que estava vivendo aí seus familiares, sua esposa, seus filhos, né, não coincidia com o período de aula, né, ou até mesmo com o próprio período de férias da sua esposa. Então, principalmente para quem tem família, é muito complicado, né, gozar 30 dias e conseguir conciliar esses 30 dias com o período de férias da esposa e dos filhos. Muito bem, então a partir da reforma trabalhista foi possível, mediante, atenção, mediante concordância do empregado. Então não é uma imposição do empregador, então vamos dividir aí o seu período de 30 dias de férias em 3 partes. Não, o empregado tem que concordar. Se ele não concordar, não pode fazer essa divisão. E esses 3 períodos têm as seguintes premissas. Bom, um período tem que ser no mínimo de 14 dias, tá? Não pode ser menor que 14 dias. Em relação aos outros 2 períodos, nenhum deles pode ser inferior a 5 dias. Perfeito? Por quê? Porque o período maior de 14 dias realmente é um período aquele que se destina a um descanso maior. Os outros 2 períodos, nunca inferiores a 5 dias, são períodos mais fáceis, né, de serem concedidos ao longo dos 12 meses e mais fáceis de serem compatibilizados com outros períodos aí de férias de seus familiares. Tá certo? Agora, uma outra coisa muito importante, o empregador não pode conceder as férias, ou seja, não pode liberar o seu empregado para que ele inicie o gozo das férias, tá? Quando ele estiver num período, tá, de 2 dias que antecede um feriado ou um descanso semanal remunerado. O que quer dizer isso? Como já sabemos o que é o descanso semanal remunerado, o empregado não pode sair de férias na sexta-feira, porque está dentro de um período aí de 2 dias que antecede um descanso semanal remunerado. Mas qual é a relação com isso? Bom, é que, já falamos, o período de férias é um período corrido, não é em dias úteis. Então veja, seria muito mais protetivo e muito mais saudável e dentro de uma boa prática de uma relação em que o empregado então iniciasse o gozo de suas férias, tá? Saísse de férias no primeiro dia útil seguinte a um descanso semanal remunerado, né? Ou a um feriado, para que não houvesse esse prejuízo, né, de um dia que ele já teria como de direito a descanso, um DSR, um feriado, tá? Dentro das suas férias.
Perfeito? Muito bem. Então vamos em frente. No que se refere à comunicação das férias, tá? Olha que importância que tem isso. O empregador não pode chegar abruptamente e conceder as férias ao seu empregado, dizendo, olha, você vai sair de férias na próxima segunda-feira. Tá? Essa é a regra geral. Então, com isso, o empregador, para conceder as férias ao empregado, deve avisá-lo com um prazo mínimo de 30 dias de antecedência. E vejam que o artigo 135 coloca inclusive uma exigência mediante recibo do empregado, ou seja, aqui estamos diante daquele famoso aviso de férias. Para quem trabalha, para quem já gozou férias, sabe que ele tem que assinar 2 documentos. Um é o recibo de férias, quando ele vai sair de férias, ele assina aquele recibo em que tem as verbas todas discriminadas que ele recebe. Mas antes disso, ele já tem que ter assinado o aviso de férias. Em algumas situações que a gente vê irregulares, já vem junto ali um aviso e um recibo junto. E isso não está correto. Perfeito, pessoal? Então, primeiro tem que ter um aviso de férias 30 dias antes. Por que 30 dias antes? Para que o empregado possa se programar. Ah, como assim para que o empregado possa se programar? Eu já vou adiantar então uma tela aqui. Por quê? Porque a época da concessão das férias é a época que melhor atenda aos interesses do empregador. Não é o empregado, tá? Via de regra geral, que escolhe o dia em que ele quer sair de férias, mas sim o empregador. Nossa, mas como assim? Mas aí tem um raciocínio lógico. Imagine se todo e qualquer empregado quiser sair de férias na data que melhor lhe aprover. Bom, aí vira bagunça, né? O empregador não consegue fazer a gestão, né, do seu ambiente de trabalho. Então, o empregador é que ele tenta, muitas das vezes, conciliar o desejo do empregado com a gestão das suas atividades. Por isso que muitas das vezes o empregador diz, olha, nesse momento eu não posso conceder férias, tá? Ou em outros momentos ele consegue conceder atendendo então o desejo aí do empregado. Perfeito? Bom, e quando então o empregado vai sair de férias, esse período de férias, tá? Esse momento de gozo de férias tem que ser anotado na carteira de trabalho e na ficha de registro do empregado. Porque nós sabemos que todo empregado, quando ele é admitido, ele tem que ter assinada, anotada a sua carteira de trabalho, no campo do contrato de trabalho, e lá na carteira de trabalho tem um campo também para anotação de férias. Perfeito? Então o empregador também tem que fazer essa anotação lá. E esse empregado também tem uma chamada ficha de registro. Lá também são anotadas, né? Além de outros eventos, né, que decorrem aí do contrato de trabalho, são anotados também os períodos de gozo de férias. Tá certo? Então, avançando, voltando aí à questão também da melhor época da concessão das férias, a regra geral, então nós sabemos agora que a época da concessão das férias é a época que melhor convier para os interesses do empregador. E aí, eu disse que é regra geral, porque temos aí as exceções. Imagine que nós temos membros da mesma família trabalhando para o mesmo empregador. Nesse caso, essas pessoas têm o direito, tá, de gozar férias em conjunto. Mas aí vem uma vírgula, né? Vírgula. Porém, todavia, contudo, desde que essa saída conjunta de férias não prejudique o andamento das atividades, tá, no ambiente de trabalho. Então, se a saída desse cônjuge, ou membro da mesma família, o pai e filho, né, o marido e mulher, tá, se eles saírem em conjunto, tá, no mesmo período, e isso atrapalhar a rotina ou trazer algum prejuízo funcional na empresa, tá, o empregador pode então se recusar, mas o empregador tem que justificar. Não basta simplesmente dizer, olha, isso vai atrapalhar o andamento das minhas atividades. Não, por que vai atrapalhar? Então, é importante o empregador saber disso, ele tem que justificar. Porque primeiro vem o direito do empregado, dos empregados, membros da mesma família, em gozar as férias em conjunto. Perfeito? E, contra esse direito, cabe a justificativa, então, plausível do empregador. Tá certo? Um outro ponto também que é exceção é o menor de 18 anos. O menor de 18 anos trabalha? Sim, nós já vimos isso. É o chamado aprendiz, né? O aprendiz é a partir de quantos anos? 14 anos, não é assim? Então, ou seja, o aprendiz a partir de 14 anos, quando ele vai usufruir das férias, ele tem direito, né, de gozar desse período de férias
junto com o período de férias escolares. Tá? Veja, tudo isso voltado realmente para um período de descanso. Perfeito? Ainda no que se refere à questão do período concessivo, atenção, muito importante, isso vale também para os empregadores, e os empregadores sabem disso, que se o empregador não planejar corretamente as férias de seus empregados, ele corre o risco de ser penalizado e ter que pagar em dobro, tá? Esse valor que o empregado teria direito ao gozo de férias. Como assim? Porque se o empregador não conceder as férias dentro do período concessivo, tá? Nós temos a penalidade prevista no artigo 137 da CLT, que diz que essa não concessão ou ainda a concessão, mesmo concedendo, mas após o período concessivo, ou seja, após o período de 12 meses subsequente ao período aquisitivo, então o empregador vai ter que pagar essas férias em dobro. Perfeito? Muito bem. E aí pode surgir uma dúvida: olha, professor, e se eu trabalhei apenas 6 meses? Eu não completei o período aquisitivo, eu tenho direito a algumas férias, porque meu contrato de trabalho foi rescindido, por exemplo. Não, tem direito sim, tem direito às chamadas férias proporcionais, tá? E aí nós temos essa previsão lá no artigo 146, parágrafo único da CLT. Veja só que interessante. Olha, vamos ler comigo aqui, que é um artigo mais extenso, né? Então vamos ler para ficar didaticamente melhor inteligível. Diz o seguinte: na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, então veja, na cessação, quando, tá, do termo do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, tá, conforme o caso, nós vimos aí, correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido. Muito bem. Então, o parágrafo 1 nos diz que, na cessação do contrato de trabalho, após 12 meses do serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, tá? Na proporção, olha a proporção, olha a matemática, 1/12 por mês de serviço, ou fração superior a 14 dias. Então, eu vou explicar o seguinte. Bom, deu o exemplo dos 6 meses. O empregado trabalhou 6 meses, tá? Teve um contrato de trabalho rescindido. Ele vai ter direito a quantos dias de férias? Primeiramente, nós temos que calcular isso em quantidade de avos, tá? Se a cada um mês nós temos aí 1/12, tá? Então, se foram 6 meses, 6/12. Ah, mas professor, é o seguinte, eu falei 6 meses, mas eu acabei arredondando, tá? Foram 5 meses, tá? E 16 dias. Ele tem direito a quanto tempo de férias? Bom, 5 meses completos, cada mês 1/12, ok? 5/12. Ah, mas no 6º mês não foi completo. Bom, aí nós olhamos para a fração superior a 14 dias. Se naquele mês o empregado trabalhou no mínimo 14 dias, é considerado então como uma fração de 1/12. Então, nesse exemplo de 5 meses e 16 dias, ele vai ter direito a 6/12. Se fosse 5 meses e 13 dias, ele não teria direito a esse 1/12 do 6º mês. Perfeito? Ok? E aí basta multiplicar então, se o salário, né, é de R$ 1.200, ele tem 6/12. Qual o valor que ele vai ter direito às férias? Bom, 6/12 equivale a 50%, né, de R$ 1.200, R$ 600, mais, lembrando sempre, mais o acrescido de 1/3. Então, R$ 600 dividido por 3, R$ 200. Então, 600 das férias, mais 1/3, R$ 200, um total de R$ 800 a título de férias. E essas férias proporcionais, elas são indenizadas, são pagas no momento da rescisão contratual, porque obviamente o empregado foi demitido, né, e não tem condições de folgar esse período de férias. Perfeito? Muito bem. Então, acompanhem comigo, por favor. Vamos falar agora sobre férias coletivas. Bom, até agora falamos sobre férias individuais. O que são férias individuais? Aquelas férias que são tratadas individualmente entre empregado e empregador. Mas a CLT também traz a possibilidade de que
o empregador possa paralisar as suas atividades, tá? Mediante uma crise econômica, uma baixa de demanda no mercado, né? Como estamos vivendo no momento, tá? E aí tem que conceder férias para toda a coletividade de empregados. Então, a essa concessão de férias em âmbito coletivo nós chamamos de férias coletivas. Muito bem, tá? E como se dá então a concessão das férias coletivas? Vai conceder férias coletivas, tem que ser para todos os empregados da empresa, todos de uma vez só, ou tem que ser um setor inteiro de férias, né? Não, depende. Depende aí do impacto que isso está gerando, ou da necessidade do empregador, tá, em conceder essas férias coletivas, porque ele vai olhar quais os setores em que ele pode, então, coletivamente, né, liberar os seus empregados para que possam gozar de férias. Tá? Então, nós temos essa previsão no artigo 139 da CLT. Pode ser toda a empresa ou apenas determinados setores da empresa. Tá? E nem sempre um setor completo, porque de repente eu preciso de uma ou duas pessoas naquele setor, que tem 30, 40, 50, para que esse um ou dois fique ali mantendo, né, em ordem as informações, tá, corriqueiras do dia a dia. Muito bem. E um outro detalhe, nas férias coletivas não é permitido fazer aquela concessão de férias em 3 períodos, tá? As férias coletivas aí já são mais restringidas, então o empregador pode conceder essas férias, tá, em até 2 períodos anuais, mas desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Perfeito? Bom, e quem tem menos de 12 meses e aí chega de repente, o seu empregado foi admitido no mês de junho, aí chegou no final do ano, dezembro, o empregador vai liberar todos os empregados para férias coletivas. E aquele empregado não tem um período aquisitivo completo, tá? Nesses casos, como nós já vimos, o empregado então vai gozar de férias proporcionais, ou seja, o empregador é obrigado a fazer o cômputo, tá, de 1/12 a cada fração de 14 dias por mês, né, trabalhados, e aí o empregador vai fazer esse cômputo e vai liberar, tá, para férias coletivas aquele empregado de acordo com aquela proporcionalidade, perfeito? Mas quando esse empregado retorna, aí vai se iniciar um novo período aquisitivo. Veja, zera aquele período aquisitivo anterior e eu começo um novo período aquisitivo. Ou seja, para que o empregado possa sair de férias novamente, ele vai ter que trabalhar a partir do seu retorno mais 12 meses consecutivos. Perfeito? Bom, e aí um outro requisito diferente, tá, das férias individuais. Enquanto nas férias individuais o empregador precisa avisar, tá, é obrigado a avisar com 30 dias de antecedência os seus empregados, nas férias coletivas o empregador tem um prazo menor. Esse prazo é apenas de 15 dias. Em 15 dias ele tem que avisar o Ministério do Trabalho e Emprego, já falamos, não existe mais, mas a Secretaria de Relações de Trabalho, tá? E o sindicato da categoria. Por que tem que avisar? Para que essas entidades, o sindicato e o Ministério do Trabalho, a Secretaria, possam verificar ou até mesmo fazer diligências em loco para verificar se realmente se trata de férias coletivas, né? Se o empregador está agindo corretamente conforme determina a lei. Perfeito? Muito bem. Sobre a remuneração base das férias, né, eu já adiantei esse assunto para vocês no início, dando alguns exemplos, mas nós temos essa previsão contida lá nos artigos 142 a 145 da CLT. Então veja, qual é a remuneração que o empregado vai ter direito no momento em que vai sair de férias? A remuneração é aquela que foi devida na data da concessão das férias. Então, se eu estou olhando para aquele período aquisitivo de 12 meses que aconteceu lá atrás, mas o valor do meu salário lá atrás era 1, agora eu tive aumento, tive promoção, o valor agora do meu salário é outro, muito maior, e agora eu vou sair de férias, eu recebo o salário daquela época do período aquisitivo? Não, você recebe o salário no momento em que você vai sair de férias. E uma outra obrigação, o empregador tem que pagar essas férias, depositar no banco ou entregar em espécie, né, que não é usualmente praticado mais, né, mas tem que pagar o valor das férias, tá, com prazo mínimo, tá, de 2 dias de antecedência antes do início das férias. Então, se o empregado, veja, é prazo de 2 dias, não são 2 dias úteis,
A lei fala apenas 2 dias. Então, como exemplo, se o empregado vai iniciar suas férias na segunda-feira, o empregador tem que pagar essas férias na sexta-feira. Tá certo? Perfeito? Por que pagar antes? Justamente para o empregado poder se planejar e ter o valor já disponibilizado e assim poder então melhor gerenciar, né, os pagamentos, né, as despesas que ele vai ter. Perfeito? Muito bem, vamos avançar. E aquele empregado que tem uma remuneração variável? Como assim variável? Além do salário base, aquilo que a gente já viu, esse empregado recebe ali comissões, né? Recebe adicionais, outros. Bom, no momento de receber as férias, teremos ali uma média, tá? Duodecimal, ou seja, daquilo que ele recebeu no período aquisitivo, aí sim, no período aquisitivo, aí face a média, tá? Desses valores e essa média entra no cômputo da remuneração das férias. Perfeito? Então, o empregado que recebe, por exemplo, horas extras, ou que realiza horas extras todo mês, ou durante todo o período aquisitivo, quando ele vai sair de férias, ele não vai receber só o salário base, mas ele vai receber a média de 12 meses, né, de horas extras recebidas durante o período aquisitivo. Perfeito? Muito bem, vamos em frente. Existe ainda uma outra possibilidade, tá, muito interessante, que vem atender, tá, aquele empregado que, de certa forma, no momento em que ele vai sair de férias, ele está passando por uma determinada dificuldade financeira. Então ele pensa o seguinte: bom, eu não preciso sair 30 dias de férias, mas eu estou precisando de um valor maior nesse momento para que eu possa saldar uma dívida e me organizar ou reorganizar financeiramente. Então nós temos uma previsão contida lá no artigo 143 da CLT que nos diz o seguinte: olha só que interessante. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Prestem atenção nas expressões jurídicas, tá? Converter 1/3 em abono pecuniário no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Então vamos lá. Isso aqui equivale àquela expressão popular que a gente já ouviu: olha, eu vendi minhas férias, eu vendi parte das minhas férias. Mas juridicamente falando, não existe vender férias, tá? Então, juridicamente falando, nós estamos falando em converter 1/3 do período de férias a que o empregado tiver direito em abono pecuniário. Então, dá um exemplo aí, professor. Ó, voltando ao exemplo do salário de R$1.000, o empregado tem direito a receber R$1.000 quando ele vai sair de férias, correto? Mas esses R$1.000 referentes a 30 dias. Então ele pode converter 1/3 do período de férias, 1/3 dos 30 dias, 10 dias. Então, ou seja, ele vai usufruir de férias apenas 20, tá? Vai receber por esses 20 e desses 20 também mais 1/3 desses 20 dias e vai receber em dinheiro também, tá? Esses 10 dias, tá? Que ele não vai gozar, mais 1/3 desses 10 dias. Então ele converte 1/3 do período de férias, converte 10 dias em dinheiro. Aí como ele vai voltar antes, tá, a trabalhar, ele acaba recebendo um valor maior, porque naquele mês, em vez de ele folgar 30 dias, ele folga apenas 20, tá, e recebe por 10 dias efetivamente trabalhados. Perfeito? Para que o empregado possa ter direito, tá, a essa conversão, é um direito do empregado, tá? O empregado tem que optar, não é uma imposição do empregador, tá? Vamos deixar isso bem claro, mas para que o empregado possa ter direito a essa conversão, acho que quase todo empregado não sabe disso, ele tem que requerer esse direito, tá? Com um período mínimo de 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ah, que interessante. Então, ou seja, não basta quando o empregador disser para ele: olha, daqui 30 dias você vai sair de férias, então dali 15 dias ele vai lá e faz o requerimento para receber, para converter esse 1/3 do período de férias em abono pecuniário. Não pode. Ele já tem que ter pensado isso antes, planejado isso antes,
tá, de completar o período aquisitivo. Por que isso? Por que transferir para o empregado essa obrigação de planejar? Por quê? Essa conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, ela acaba gerando uma despesa maior, um custo maior para o empregador. E como o empregador ele faz ali todo o seu orçamento anual, ele já tem que ter essa previsão de custo no seu orçamento, ele não pode ser pego de surpresa, tá? Então isso é muito importante, por isso que o empregado tem que se ater também a esse prazo, ok? Então vamos em frente. Eu vou trazer para vocês agora, para a gente ir finalizando, uma visão geral de tudo que nós falamos aqui de forma mais cronológica. Então acompanhem comigo, veja. Nós temos aqui um empregado que, por exemplo, foi admitido em 1/2/2018, tá? E período aquisitivo dele, então, se completa ou se completaria quando? Muito bem. Então, o período aquisitivo dele vai completar em 31/1/2019, ou seja, 12 meses, tá? Inicia no dia 1º, termina no dia 31. Perfeito? Por quê? Por que termina no dia 31? Porque a partir do dia 1º/2/2019 já se inicia o período concessivo, um período de 12 meses subsequente ao período aquisitivo. Então, esse período concessivo termina quando? 31/1/2020. Então, o empregado que foi admitido em 1/2/2018 e trabalhou regularmente até 31/1/2019, vai ter direito de gozar 30 dias de férias, tá? No período que envolve 1/1/2019 a 31/1/2020. E se ele quiser converter, olha só, 1/3, tá? O período de férias em abono pecuniário, tá? Ele tem que informar, comunicar por escrito, formalmente, ao seu empregador um período mínimo, um prazo mínimo de 15 dias que antecede o término do período aquisitivo. Perfeito? Acompanharam o raciocínio? Muito bem. Atenção, eu quero trazer para vocês também uma atualidade muito recente agora, em razão da crise que nós estamos vivendo, tá? Então eu não poderia deixar de trazer isso para vocês, porque eu expliquei toda a regra geral aqui, toda a previsão, e nós temos aí uma medida provisória. Aliás, como nós estamos tendo alterações no âmbito das relações de trabalho, né? A partir da reforma trabalhista, a lei da terceirização, e eu venho dizendo para vocês, cuidado ao comprar uma CLT nova, um livro de direito de trabalho novo, porque um vademécum novo, porque hoje está atualizado, amanhã não está mais. E olha que nós estamos vivendo mais uma medida provisória. Já temos uma outra aí para ser votada e agora teremos mais essa, né? Aliás, medida provisória é essa que já foi substituída, perdão, por uma outra, tá? Olha que situação nós estamos vivendo, tá? Porque o presidente assinou essa medida provisória, só vou explicar o porquê disso. Ele assinou essa medida provisória, estabelecendo o direito das empresas, né, de liberarem seus empregados, tá, em licença não remunerada de 4 meses, um período em que os empregados ficariam com vínculo mantido, mas sem receber salário. Então isso gerou uma crítica muito grande, então o presidente acabou agora publicando uma nova medida provisória para retirar essa possibilidade. Então, muito bem, no que se refere especificamente em relação às férias, tá? Olhando para essa medida provisória que foi lançada, nós temos aí a questão do aviso de férias. Olha como mudou. Aquele período de antecedência de 30 dias foi reduzido para 48 horas. E pode ser feito por escrito ou por meio eletrônico, tá? Esse meio eletrônico fica na dúvida, pode ser por WhatsApp? Eu estou avisando, você vai sair de férias por WhatsApp, veja. Pode ser por Instagram, é um negócio meio complicado, né? Mas é um meio eletrônico. Pode ser por e-mail também, ou pode ser por WhatsApp, desde que tenha toda a confirmação aí, a segurança de que o empregado recebeu. Tá certo? Então, aquele período de 30 dias, veja, dentro agora somente desse período aí, desse estado de calamidade pública, tá? Isso aí não é permanente, não. Tá certo? Então, aquele período de 30 dias, no momento em que estamos vivendo agora, foi reduzido para 48 horas. E nós temos a seguinte situação. Bom, nós temos aí o período aquisitivo e o período, tá, concessivo. Bom, nós temos um período de gozo mínimo de férias